Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a Virtus, a equipe de hospitalistas do Instituto Horizonte, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Ricardo Braga, parte da Vistos, e você seu host hoje. É um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio de estreia do Hospitalista. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com especialistas referências de todo o país sobre temas como comanejo clínico cirúrgico, corrida multidisciplinar, cuidados de transição, ciência da melhoria, segurança do paciente, habilidades de comunicação, indicadores assistenciais, e isso só para começo de conversa. E como toda jornada começa com o primeiro passo, o nosso primeiro passo aqui no podcast vai ser tratar sobre o que é, afinal, essa tal de medicina hospitalar. E para ajudar a gente nesse papo, eu recebo aqui o Rogério Palmeira, atual presidente da Sobrame. Seja bem-vindo ao podcast, Rogério. Você pode começar se apresentando para o nosso ouvinte? Obrigado, Ricardo. Eu sou Rogério Palmeira, eu sou médico, estou aqui na Bahia, no Hospital do Subúrbio, onde eu sou diretor técnico do hospital. Sou presidente da Sobrame desde 2021 e anteriormente eu era da diretoria científica. Também sou professor de medicina da Escola Baiana de Medicina. Rogério, o que não falta é experiência e qualificação para falar aqui com a gente desse assunto. Então, minha primeira pergunta vai ser bem direta. O que é medicina hospitalar? Pronto, medicina hospitalar é um modelo de assistência médica que surgiu nos Estados Unidos na década de 90. O termo foi cunhado por Robert Washter e Lee Goldman num artigo hoje clássico publicado no New England, em que ele comentava sobre a emergência de uma nova categoria de médicos habilitados a prover um cuidado integral às necessidades dos pacientes internados. Isso acontecia num contexto, nos anos 90, de aumento exponencial de custos devido à incorporação, desde os anos 80, de uma série de tecnologias, tomografia, ultrassom, ressonância, etc., há uma supervalorização do especialista, uma subvalorização do médico de medicina interna e uma competição também por tempo, um tempo muito exíguo do profissional médico entre as atividades extra-hospitalares, como consultório, ensino, etc., e as atividades de assistência ao paciente internado. Dentro desse contexto, a medicina hospitalar ofereceu uma oportunidade de carreira aos médicos internistas e, ao mesmo tempo, pôde prover um cuidado mais integrado que foi fundamental no ganho de uma série de aspectos, como redução da taxa de permanência. Rogério, e esse hospitalista, então, esse novo modelo, com esse médico protagonizando, qual que é a diferença entre um hospitalista e o profissional habitual que fazia essa assistência na medicina aos pacientes internados? Boa pergunta. A principal característica que diferencia o hospitalista de um médico internista tradicional é a incorporação de conceitos de habilidades não clínicas. Além de você ter, naturalmente, uma habilidade clínica global, a capacidade de resolução de problemas muito amplo do ponto de vista clínico, a incorporação de habilidades não clínicas, como capacidades como gestão da segurança e da qualidade, um tema que também foi muito emergente a partir dos anos 90, final dos anos 90, capacidade de liderança da equipe, capacidade de trabalho multidisciplinar, e capacidade de gestão clínica, que também é um conceito que governança clínica ou gestão clínica, conceitos que também ganharam força nos anos 90, vieram agregar ao hospitalista uma capacidade maior de resolução de problemas do paciente internado. E isso também agregou a esta assistência uma capacidade também de gerar resposta aos sistemas de saúde, que estavam sobrecarregados também financeiramente. Quando você tem uma equipe de hospitalistas, você tem uma série de ganhos indiretos que também trazem benefícios, além do paciente e da família, também ao sistema de saúde. E a gente sabe que o sistema de saúde são custos crescentes. E o hospitalista pode contribuir para uma otimização, um ganho de eficiência nesse sentido.
Entendi, Rogério. E aí, esse médico, então, um especialista no cuidado do paciente internado, para além das comorbidades clínicas, né, numa abordagem puramente tecnicista assistencial, para gerir esse cuidado. Ficou bem claro. E eu imagino, como você falou, que já existe desde os anos 90, que existe um corpo de evidências a respeito do impacto desse modelo. Como esse modelo, então, impactou o cuidado dentro do hospital? Desde o artigo de 1996 de Worcester e Goldman, o grande desafio foi mostrar, como você bem falou, a gente vive numa época de medicina baseada em evidência, mostrar as evidências científicas com estudos de bom desenho metodológico. Então, já ainda nos anos 90, né, em 1996, foi fundada a Sociedade de Medicina Hospitalar, né, a Society of Hospital Medicine nos Estados Unidos, que começou a agregar uma série de profissionais e serviços que trabalhassem neste modelo. Isso facilitou o acompanhamento de resultados e de evidências científicas, né? Então, por exemplo, começaram a surgir, as primeiras evidências foram além do ganho de qualidade por um acompanhamento, como você citou, não puramente tecnicista, mas com aspectos humanísticos mais relevantes, assim, mais próximos, houve também um ganho que a gente conseguiu reduzir o tempo de permanência hospitalar. Quando reduziu-se o tempo de permanência hospitalar, a grande questão foi, mas isso foi feito sem perda de segurança, sem aumento de reinternações? Então, alguns estudos começaram a focar. A gente, além do ganho do tempo de permanência, houve algum efeito adverso com isso? E a gente começou a ter estudos, já nos anos 2000, alguns estudos publicados, por exemplo, no próprio Annals of Internal Medicine e outros grandes jornais de medicina clínica, que havia não apenas uma redução do tempo de permanência, mas também um ganho em redução de morbidades intra-hospitalares, como infecção hospitalar, queda, trombose, etc., mas também uma queda na taxa de reinternação hospitalar. Ou seja, há uma redução do tempo de permanência, mas isso não ocorre às custas de uma alta insegura, né? É um aspecto importante que foi se consolidando e hoje a gente tem um corpo de evidências nas mais diversas publicações que demonstram que a medicina hospitalar é uma estratégia segura, além de ser uma estratégia de ganho de eficiência. Ou seja, trouxe eficiência com a mesma qualidade ou maior qualidade e, claro, que isso resultou em menor custo, que é o valor tão perseguido aí que o Porter fala da medicina baseada em valor, que foi uma intervenção que agregou isso. É por aí? Exatamente. Quando a gente pensa em medicina ou saúde baseada em valor, a questão é que a gente conseguiu agregar valor, inclusive não valor apenas do ponto de vista financeiro, mas como no conceito de Porter, trouxemos valor agregado ao nosso cliente, que é o paciente e as famílias, né? A gente conseguiu trazer uma maior satisfação. Vários estudos têm mostrado também que serviços de medicina hospitalar favorecem, por exemplo, uma abordagem de medicina ou de saúde centrada no paciente ou na pessoa, não é? Porque você consegue ter uma imersão da equipe, um trabalho multidisciplinar mais sólido, e isso você ganha em aspectos de valor não puramente financeiro, mas de valor no seu conceito global, que é você tem um resultado, você tem um ganho de custo, mas que o paciente tem uma agregação de valor na sua percepção também. E aproveitando essa história que a gente já conversou, que está prestes a completar 30 anos, né? Em 2026 faz 30 anos daquele artigo clássico do Worcester que você citou. Como é que foi isso aqui no Brasil? A gente acompanhou esse movimento, demorou para chegar aqui. Como é que é o histórico da medicina hospitalar aqui no Brasil e qual que é o cenário atual? Bem, como o crescimento da medicina hospitalar nos Estados Unidos foi explosivo, foi um crescimento exponencial, foi a especialidade médica que mais cresceu nos últimos 25 anos, naturalmente a gente começou a perceber uma série de publicações, artigos e reflexões e análises sobre a medicina hospitalar nos Estados Unidos. E em 2004, houve a criação do primeiro grupo de estudos e atualização em medicina hospitalar, que surgiu lá no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e esse a gente considera o marco zero da medicina hospitalar no Brasil. Em 2007,
ocorreu a organização do primeiro evento científico, lá também em Porto Alegre, em parceria com a Mayo Clinic, que é um grande propulsionador da medicina hospitalar hoje no mundo. E no mesmo ano de 2007, a partir dessa experiência, do contato, da troca de experiências com a equipe da Mayo, houve a fundação do capítulo brasileiro da Society of Hospital Medicine, e ainda em 2007 foi decidido criar a SOBRAN, a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. Desde então, a gente veio observando um crescimento por diversas regiões, fora da região sul, que foi a região onde inicialmente a coisa se consolidou, sobretudo por causa de uma série de eventos científicos que foram atraindo médicos de diversas regiões do país, né? Então, em 2008, ocorreu o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar. Em 2010, teve o primeiro congresso da Sociedade Pan-Americana de Hospitalistas. Em 2014, teve o segundo Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar. E em 2016, teve o encontro anual de médico hospitalista, junto com o American College of Physicians, capítulo Brasil, que aconteceu em São Paulo, em 2016. E em 2017, fizemos um mapeamento, a SOBRAN promoveu um mapeamento do cenário da medicina hospitalar no Brasil. E em 2017 teve também o terceiro Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar. Eu marco que dos anos de 2016 para cá, a SOBRAN pôde experimentar um crescimento em que médicos e serviços das diversas regiões do país, Sudeste, Nordeste, alguma coisa na região Norte, começaram a se articular, e a gente conseguiu formar uma rede que faz com que a gente perceba que a medicina hospitalar é um movimento já que lançou raízes no Brasil e que vem despertando cada vez mais o interesse. Já ficou claro, e eu percebo isso no meu dia a dia, essa expansão, né? Aqui em Belo Horizonte, de onde eu falo, né, onde eu trabalho como hospitalista, vários serviços começaram a adotar essa denominação. Não, a equipe hospitalista, né, implantamos um modelo de medicina hospitalar, e eu fico curioso, porque às vezes quando eu vou entender um pouco como é que funciona, eu tenho a percepção que nem todos estão seguindo esse modelo que você falou. Então, primeiro uma pergunta da perspectiva do gestor. O que são os pilares essenciais mínimos para eu falar, olha, isso aqui é medicina hospitalar, é um modelo de medicina hospitalar? Ótimo, uma ótima pergunta. A gente tem observado isso também aqui na Bahia, no Nordeste, de um modo geral, vários serviços denominam-se como equipes de hospitalistas ou equipes de medicina hospitalar. Primeiro, eu queria falar, antes de falar das competências, falar das carências que a gente observa, né? Uma é a ausência dessas competências essenciais e dos pilares. O outro é que muitas vezes as pessoas estão usando o nome medicina hospitalar, eu creio que por conta da própria força que o modelo se mostrou. Mas, infelizmente, a gente observa que muitos locais não têm funcionado de uma maneira organizada, o que é um desafio para a sociedade lançar também aqui no Brasil um próprio documento, um white paper, para a gente ter quais são os guidelines para você conseguir montar um serviço. E voltando para a sua pergunta, as competências essenciais, assim, há um documento da própria Sociedade Americana, que é quem mais tem produzido estudos e pela sua própria pioneirismo, a gente tem três eixos de competências essenciais. A primeira é o eixo clínico, que é um eixo em que você deve ter médicos, internistas ou especialistas em alguma especialidade da área da medicina interna, da clínica médica, com competência muito sólida para a resolução dos principais problemas percebidos durante uma hospitalização. Ou seja, é um médico, uma equipe um pouco diferente do modelo tradicional que se iniciou muito nos anos 80 e 90, que você tinha, por exemplo, um clínico acompanhando, mas que precisava ter um cardiologista acompanhando também, e aí chamava um pneuma, etc. Não. Na medicina hospitalar você tem médicos com uma formação muito sólida, atualmente com grande experiência em tratar pacientes graves, portanto com alguma experiência também em medicina intensiva e com essa capacidade de abranger o maior número de condições clínicas. Então isso é o que seria da abrangência do eixo clínico. O segundo eixo é o eixo de capacidade de realização de procedimentos em beira de leito. Eu vou chamar a atenção, por exemplo, da emergência nos últimos anos do ultrassom point of care, ultrassom à beira de leito, que tem se mostrado uma ferramenta complementar, tanto para diagnóstico, para nos auxiliar também na realização de alguns
procedimentos de beira de leito, assim como também a capacidade de realizar alguns procedimentos essenciais para a medicina interna, uma paracentese, a interpretação de alguns exames, uma capacidade de interpretar bem o eletro, a capacidade de ser tomografia, ressonância, das áreas mais essenciais e a realização de alguns procedimentos de beira de leito. E o terceiro eixo que eu considero mais importante é o eixo do que a sociedade americana chama de comportamento, de competências relacionadas ao sistema de saúde, ou competências que a gente também poderia chamar muitas delas de soft skills, que vão desde a capacidade de liderança e comunicação, o gerenciamento da transição do cuidado, que é um ponto fundamental no manejo do paciente internado, é a capacidade de trabalhar de maneira multidisciplinar, a elaboração de planos de cuidados multidisciplinares, conhecimentos essenciais sobre qualidade e segurança, além, naturalmente, do profissionalismo e da conduta ética. Tudo isso associado a uma prática baseada em evidência, noções, claro, de farmacologia, farmacoeconomia, farmacoepidemiologia, etc. E, sobretudo, a capacidade de tomada de decisão e, dentro do nosso cenário moderno também, noções essenciais de cuidados paliativos. Essas três seriam competências essenciais para o hospitalista. E teriam outras competências que seriam fundamentais para a montagem do serviço, né? Também. Acho que ficou bem sistematizado, assim, um eixo assistencial de competência clínica do cuidado do paciente internado, um eixo de procedimentos e um eixo de sistema, como eles chamam, né, dessas habilidades que você mencionou depois. Acho que fica claro dessa forma. Um parêntese, assim, embora não seja citado no Core Competence, eu considero que o comanejo clínico-cirúrgico virou quase que um quarto pilar extraoficial. O eixo do comanejo clínico-cirúrgico tem se mostrado uma das ferramentas do medicina hospitalar mais extraordinária. Hoje você encontra um volume de evidência na literatura de benefícios clínicos e benefícios para os sistemas de saúde muito grande por conta desse eixo do manejo clínico cirúrgico. Aqui no nosso hospital, o Hospital do Subúrbio, um hospital público estadual, sob modalidade de PPP, a gente tem modelo de manejo clínico cirúrgico na ortopedia, na neurocirurgia e na vascular, e foi impressionante quando a gente montou e organizou, e nas áreas sobretudo de neurocirurgia e na área de vascular, o ganho que a gente teve em satisfação da assistência por percepção dos familiares e dos pacientes, a queda do tempo de permanência e a redução de eventos no pós-operatório e eventos, inclusive, eventos infecciosos. Isso trouxe assim, um ganho muito interessante, muito compatível com o que a gente lê na literatura. Então foi muito interessante esse seu adendo aí. Rogério, infelizmente nosso papo está aproximando do final, que eu estou gostando bastante. E aí, antes de terminar, eu queria fazer mais duas perguntas. Para a médica, para o médico, ou para o estudante de medicina, ou a estudante de medicina que está nos ouvindo agora, que gostou, achou interessante de ouvir falar e quer se tornar um hospitalista. O que essa pessoa, esse médico, esse estudante deve fazer para perseguir esse caminho? Acho que um aspecto fundamental é uma formação sólida na medicina interna e alguma especialidade subsequente, não necessariamente, mas é importante. Ganhar experiência no cuidado dos pacientes graves e a atenção, sobretudo nesse eixo aí das habilidades não clínicas. Do ponto de vista de formação, a gente ainda não tem, por não ser considerado uma especialidade no Brasil, residência na medicina hospitalar, mas a gente tem algumas experiências de formação, o próprio Hospital Conceição, a gente está conversando agora com outro serviço universitário na própria Minas Gerais, aqui no Hospital do Subúrbio, a nossa residência já tem um foco para a formação de medicina hospitalar, e eu acredito que isso vai se expandir ao longo do tempo. Do ponto de vista de ganho de informações, além da Sociedade Americana, tem a própria Sobram. A gente tem na Sobram um projeto de estar ampliando cada vez mais as nossas parcerias de formação. Estamos, nesse momento, a própria Sobram, em 2 projetos de formação, um com o Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo em Vitória e o outro com a própria Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Do ponto de vista de literatura, eu queria chamar a atenção o lançamento
do Guia de Medicina Hospitalar, que foi editado pelo saudoso professor Aécio Góes, e que acho que é uma obra que vale a pena sempre a gente consultar. E eu recomendo aí o pessoal que quer ganhar um interesse, uma intimidade maior com o tema, pode consultar também. Esse ano nós estamos também organizando para setembro o 4º Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar, em que a gente vai contar com muitos especialistas, inclusive alguns convidados internacionais da própria Mayo Clinic, da Emory University. Então, assim, a gente tem vários especialistas e vários serviços brasileiros. Vai ser uma experiência muito interessante. A gente convida a todo mundo aí que está ouvindo a gente, a cada um de vocês aí que está ouvindo a gente, para somar essa experiência do Congresso. Acho que vai ser uma oportunidade não apenas para a gente se encontrar e trocar experiências, e cada um como é que a gente tem organizado, também a experiência de a gente ouvir outros serviços, outras realidades, o que está se desenhando aqui também no Brasil. Excelente esse gancho, Rogério. Eu particularmente estou ansioso, depois de um hiato grande, pandemia, finalmente de voltar até o Congresso. Já, inclusive, fiz minha inscrição, viu? Bom, eu mencionei que o do gancho do Congresso, Rogério, mas tem um outro gancho bom que você soldou, que eu tenho muita curiosidade, eu acompanho isso no site da Sobrame, que foi justamente esse projeto pioneiro de medicina hospitalar que a sociedade conduziu lá em parceria com o serviço público, em parceria com o Estado. Eu queria saber de você como é que foi trabalhado esse conceito de medicina hospitalar entre os gestores de saúde pública e os profissionais que foram capacitados pela Sobrame. É um projeto muito interessante, é um projeto em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e a Organização Pan-Americana da Saúde, mediado pelo ICEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa lá do Espírito Santo, e inovação também. Envolveu um total de 9 hospitais, com equipe tanto de médicos quanto de enfermeiros, com 2 grandes braços. Um braço de formação teórico-prática, e outro braço de formação e acompanhamento essencialmente prático, com a implementação das estratégias de medicina hospitalar supervisionada em cada um desses hospitais. Tem sido uma experiência muito singular, porque a gente pôde perceber o impacto nos hospitais, inclusive todos esses dados a gente vem acompanhando, devemos divulgar provavelmente no Congresso, em que a gente começou a observar melhoria do tempo de permanência, redução de morbidades intra-hospitalares no campo com manejo clínico cirúrgico. Foi também uma experiência muito interessante, em primeiro lugar porque assim, é um conceito que as pessoas no Brasil não estavam muito acostumadas no modelo que a medicina hospitalar trata. Isso permitiu também uma redução muito grande do tempo para a realização das cirurgias e o tempo total da internação. E sem aumento, naturalmente, como a gente já comentou antes, sem aumento de eventos adversos ou sem aumento de reinternação. Isso é muito importante porque com esses ganhos houve um aumento de oferta de leitos, sem necessariamente construirmos ou investir mais em novos leitos. Então, o investimento na educação, o investimento no novo modelo se concretizou num ganho para a população do Espírito Santo, que a gente conseguiu, com essas medidas, com a mudança da cultura, com a implementação dessas ferramentas da medicina hospitalar, prover, num cenário, inclusive, agravado pela pandemia, que foi o período que grande parte do projeto se desenrolou. Nesse momento que a gente tinha uma escassez de leito, a gente não percebeu isso no Estado. Muito pelo contrário, a taxa de espera do leito na central de regulação, inclusive, caiu. Um fenômeno que foi praticamente isolado, porque em quase todos os outros estados, devido à pandemia, a oferta de leitos ficou mais congestionada. Então, a medicina hospitalar conseguiu ofertar de maneira concreta um resultado, que é um resultado aí que vem sendo estudado e acompanhado pela Organização Pan-Americana da Saúde, e que eventualmente a gente espera que se concretize em novos projetos para que a gente consiga ajudar aí na melhoria do SUS, da saúde pública. Muito legal ouvir isso, Rogério. Eu acompanho o projeto, mas ainda não sei os resultados, mas é muito legal ouvir isso no Congresso, porque eu, como hospitalista aqui em Belo Horizonte, claro que eu acredito muito no modelo, vejo os impactos na prática, e a gente sabe que essa pressão por eficiência, pressão por custos, ela não é só da saúde suplementar, inclusive ela não é só nacional, ela é mundial,
mas ela é mais premente, ela é mais intensa no SUS, né? Pelo histórico, pelas carências. Então, como cidadão, eu tenho interesse que essa iniciativa dê certo e fique, se amplie, contamine outros setores. Muito bacana ouvir isso. A gente está chegando ao final. Gostei demais desse bate-papo. Queria, primeiro, agradecer a sua presença aqui, o seu tempo e a disponibilidade por conversar um pouquinho com a medicina hospitalar. Então, muito obrigado, Rogério. E queria também convidar você... Eu que agradeço, Ricardo. Acho que é uma oportunidade para, primeiro, parabenizar pelo projeto, pela parceria. Acho que é uma oportunidade da gente falar de uma maneira sucinta, rápida e agradável sobre um tema tão importante e falar também, para quem está nos ouvindo, que a medicina hospitalar é uma área bastante prazerosa e que traz muita satisfação pessoal e intelectual de se trabalhar. É uma área muito interessante, uma área que vem crescendo, mas que também oferece muitos desafios, e quem é movido a desafio é uma boa dar uma olhadinha aí nesse modelo. Excelente. E você que nos acompanhou até aqui e gostou dessa conversa, né, não deixe de compartilhar o episódio com alguém que você sabe pode gostar, um colega, uma colega, né, ajude esse podcast a crescer, porque vem pela frente vários episódios para a gente cobrir aqueles tópicos anteriores que eu comentei na introdução. E essa é só a primeira temporada. Um grande abraço. Você ouviu